Olá, olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar no pleno conhecimento em séries bíblicas da Palavra de Deus que vai mudar e transformar a sua vida. Eu quero que você se sinta confortável, conectado. O Espírito Santo vai ativar você onde você está em sua casa, sentado ou de pé, no trabalho, na rua ou no lazer. Esse momento foi criado especialmente para você. Você vai ouvir agora a parte 2 da jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Que honra ter você aqui. E antes de mais nada, quero reconhecê-lo por estar aqui e parabenizá-lo. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas decidiu estar aqui para um propósito muito maior sobre a sua vida cristã. Durante essa jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos, eu quero que você absorva o máximo de informações e aproveite ao máximo o significado e conteúdo que vou disponibilizar. Eu acredito no seu potencial. Você acredita? Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu fico pensando no modelo da PNL
programação neurolinguística, os 5 sentidos fazem muito mais do que apenas afunilar informações. Cada sistema recebe informações e em seguida ativa memórias para produzir comportamento. Esta atividade acontece dentro do reino dos conectores neurais da mente. Ao recebermos informações de nossos sentidos, nosso cérebro codifica essas informações da mesma maneira. Por exemplo, no momento que você recebe informações visual, seu cérebro codifica esta informação como uma imagem. O cérebro codifica informações auditivas com sons e palavras. Claro que você, ao armazenar e codificar a maioria das suas memórias usando mais do que um dos nossos 5 sentidos. Na PNL, Programação Neurolinguística, enfatizamos principalmente os 3 sentidos: visual, auditivo e sinestésico. O olfato e paladar devem abranger parte da memória. Sua mente vai usá-los. No entanto, estes 2 sentidos, o olfato e o paladar, desempenham um papel menor. O termo sistema representacional decorre do fato de que você representa informações principalmente através do visual, auditivo e sinestésico. À medida que você cresce, desde a infância até a idade adulta, começa a favorecer um sistema representacional em detrimento dos outros. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos. Agora se concentre nos predicados e palavras processuais. A programação neurolinguística afirma que as formas que você usa para descrever um evento não ocorre apenas metaforicamente, mas fornece uma descrição literal do que você faz dentro de sua mente na codificação e representação da informação. Isso significa que a maneira como você representa informações usando o sistema representacional vai refletir em suas palavras. Se alguém lhe dissesse, eu vejo o seu ponto, então eles podem querer saber em termos visuais para estabelecer uma comunicação eficaz com essa pessoa. Você precisa pintar uma imagem do seu significado.
Se alguém diz, eu só não me sinto bem com isso, ele quer algumas representações sinestésicas. Se você pensar em termos de imagens, sons e sensações, isso vai aparecer em seu mapa externo de linguagem, que são as palavras. Quero que se lembre disso. Assim, se você simplesmente ouvir os predicados específicos ou palavras processuais, principalmente verbos, adjetivos e advérbios que uma pessoa usa, pode descobrir o sistema representante preferencial dessa pessoa. Esses predicados, dessa forma, se tornam pista de linguagem, isto é, marcadores linguísticos do processamento interno da pessoa, isto é, sistemas representacionais. Você sabia? Agora, quer saber como é importante ter essa consciência do uso desses predicados na linguagem de outras pessoas? O uso de predicados pela pessoa fornece um importante indicador de como esse indivíduo dá sentido ao mundo e constrói a sua realidade interna. Portanto, os predicados proporcionam uma importante pista sobre a realidade subjetiva da pessoa, um caminho real para o seu pensamento, sentimento e resposta. Ouça aqui agora alguns exemplos de predicados visuais: admirar, amanhecer, antever, aparecer, aparência, branco, brilhar, brilho, esclarecer, escuro, espelhar, olhar, observar, notar, refletir, reluzir. Estes são alguns exemplos de predicados visuais. Vamos agora, exemplo de predicados auditivos: explicar, harmonizar, acentuar, calor, som, sincero, ouvir. Vamos agora para os predicados sinestésicos: abraço, andar, pular, suave, lento, expresso, agachado. Viu só? Ainda existem outros exemplos de predicados sinestésicos: tremer, empurrar, pesar, pressão. Vamos agora para alguns exemplos de predicados olfativos gustativos: amargo, salgado, picante, perfumado, saboroso, velho, fresco, cheiro, doce, odor, enlunação, gosto, pungente, azedar, fedor. Esses são exemplos de predicados olfativos gustativos. Ouça agora os predicados inespecíficos: decidir, pensar, lembrar, saiba, meditar, ensinar, alterar, processo, considerar, compreender, conhecer, questão, aprender, sentido.
Esses são exemplos de predicados inespecíficos. Como se sente nesse momento? Vamos aqui para um teste de preferência de sistema representacional. Eu tomo decisões importantes com base em sentimentos instintivos, a maneira que soa melhor, o que parece melhor para mim, avaliação precisa estudo das alternativas. Mais alguns testes de preferência, sistema representacional. Eu tomo decisões importantes com base em sentimentos. Durante uma decisão, é mais provável que eu seja influenciado por tom de voz da outra pessoa, se eu consigo enxergar os argumentos da outra pessoa, a lógica do argumento da outra pessoa, se me sinto em contato com os verdadeiros sentimentos da outra pessoa. Essas são perguntas de teste de preferência de sistema representacional. Quero que se lembre disso. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos. Agora se concentre nas pistas de acesso ocular. O modelo da programação neurolinguística serve para você entender e mudar comportamentos utilizando o sistema representacional como os blocos básicos da construção da subjetividade. Estes sistemas descrevem o processo pelo qual você entende, representa e opera no mundo. Toda a experiência humana resulta de percepções externas e internas de dados sensoriais. Para usar esse entendimento, você tem que desenvolver a capacidade de reconhecer os sistemas representacionais que uma determinada pessoa usa. Fazer isso fornece pistas sobre o seu funcionamento representacional em curso. Consegue entender? Pense mentalmente. Além da consciência sobre os predicados nos 5 sentidos, VACOG, visual, auditivo, sinestésico e olfativo, você pode utilizar outros indicadores sobre como a pessoa está representando internamente no momento. Você pode notar suas outras pistas de acesso. Tais pistas vai dizer qual sistema a pessoa acessa e quando elas acessam uma modalidade particular. Quero que você se lembre disso. Olhos se movendo ao nível da cabeça para a esquerda indicam recordação de palavras lembradas. Olhos se movendo ao nível da cabeça para a direita indicam a construção de frases. Se os olhos forem para baixo e para a esquerda, a pessoa se envolve em um diálogo interno, usualmente sobre valores e princípios. Aqui, uma pessoa
tem uma sinestesia, combinação, fusão de dois sentidos. Falam consigo mesmas, sentindo as palavras quando estão considerando algo importante. Quando os olhos se movem para baixo e para a direita, elas acessam a consciência sinestésica, sentimentos, sensações e as emoções. Olhos centrados e desfocados muitas vezes indicam que a pessoa está fazendo imagens. No entanto, muitos processam diálogo interno dessa forma. Você sabia? Os movimentos dos olhos e as posições não criam a experiência interna, mas refletem e indicam o processamento neurológico interno de informação. No entanto, como o cérebro e o sistema nervoso funcionam de forma interativa como um sistema holístico, quando você conscientemente direciona os seus movimentos oculares laterais, isso pode ajudar a estimular a parte correspondente do seu cérebro representacional. Assim, quando você olha para cima e para a esquerda, estimula a parte do seu cérebro que armazena imagens do seu passado. Gostou de aprender esse processo? Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Se você é discípulo de Jesus Cristo, Rios, Theos, Soter, precisa aprender a maneira correta de se relacionar com as pessoas através do VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os seus 5 sentidos. Continue ouvindo a voz da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada terapêutica de capelania evangélica. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Pois ele, subsistindo em forma de Theos, não julgou como usurpação o ser igual a Theos. Filipenses 2:6. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo doulos, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Filipenses 2:7. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Pelo que também Theos o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses
2:10. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, para a glória de Theos Pater. Filipenses capítulo 2, versículo 11. No momento que você ouve a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, se sente incrivelmente bem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja sensível à voz da palavra de Deus, a Bíblia. Você vai consagrar a sua audição. Fuja da voz da murmuração. Fuja da voz da raiz de amargura. E ainda mais fuja da voz da calúnia. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, no ministério da igreja e ainda mais em sua casa lendo, obedecendo, amando e ouvindo a voz da palavra de Deus, a Bíblia. Fazer isso faz muito bem para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Coloque a Bíblia em sua mente. A Bíblia diz: e disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração, e vê com teus olhos, e ouve com teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis. Ezequiel, capítulo 44, versículo 5. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, na jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos. Você vai consagrar sua visão. A Bíblia diz em Salmo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Diz o salmista. Você consegue fazer isso? Pense mentalmente. Você vai consagrar o seu tato, ajoelhando-se diante do Kyrios, Jesus Cristo e Theosoter, para pedir que perdoe os seus pecados e buscando estreitar a sua comunhão com Ele e a Igreja. Você consegue fazer isso? O poder da ação está com você. Você vai ainda mais consagrar o seu olfato. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício a Theos, em cheiro suave. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Você vai consagrar o seu paladar. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e obedeça. Assim como você está ouvindo a voz da palavra de Deus, a Bíblia, e sentindo-se muito bem, vai obedecê-la. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida,
mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Se você é discípulo de Jesus Cristo Theosote, precisa aprender a maneira correta de se relacionar com as pessoas através do VACOG. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos. Adão e Eva, ao pecarem contra Theos, desobedecendo a sua ordem, em Gênesis 2, 16 e 17, pecaram com o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Eva pecou com a audição, ouvindo a serpente. Gênesis 3, 1 e 2. Eva pecou com a visão, olhando desejosa para o fruto proibido. Gênesis 3, 6. Eva e Adão pecaram com tato ao pegar o fruto para comê-lo. Gênesis 3, 6. Eva e Adão pecaram com o olfato ao sentir o cheiro do fruto proibido quando se aproximou do nariz no momento de comê-lo. Gênesis 3, 6. Eva e Adão pecaram com o paladar ao comer do fruto. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Christos, Hios, Theos, Soter, veio ao mundo a fim de nos redimir dos pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e ainda mais de nossos próprios pecados. Jesus Cristo Hios Theosote padeceu no VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, para realizar essa redenção. A Bíblia diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Theos. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Você está se sentindo muito bem ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada de capelania. A Bíblia, o capelão e os 5 sentidos. Olhos e ouvidos, principais janelas da alma. Ouvidos para ouvir e olhos para ver são dádivas do Senhor. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos.
Provérbios, capítulo 20, versículo 12. O Senhor criou tanto o ouvido quanto os olhos. Eu me pergunto, o que você está fazendo com esses dois sentidos? Audição e visão. Essa é uma boa pergunta. Que Deus criou, que são de suma importância para a comunicação humana. O pecado entrou no coração, mente do homem através desses dois sentidos, visual e auditivo. A Bíblia diz em Mateus 6:22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Os ouvidos são dos canais da compreensão humana. Ouça a voz terapêutica da Bíblia. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Isaías, capítulo 43, versículo 8. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Isaías 55, versículo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 29. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Você está passando por uma estimulação cerebral profunda nessa jornada terapêutica de capelania evangélica, a Bíblia, o capelão e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos. É pela audição e visão que você pode realmente melhorar as condições de crescimento nos níveis espiritual, mental, emocional, especificamente eles, os sentidos audiovisual, têm o papel de colocar você em contato com os acontecimentos diversos em cada área de sua vida e proporcionar um nível de profunda sensibilidade e postura diante dos fatos. Se os olhos e os ouvidos são as principais janelas da alma, por onde penetram tudo aquilo que te forma, o sistema audiovisual humano afeta a maneira como você pensa e o modo que você pensa afeta a maneira como responde a quase todas as situações de sua vida cristã. Quero que se lembre disso. Os olhos são as janelas da alma e, obviamente, as vitrines do coração. O Senhor fez ambos, os olhos e os ouvidos, com o objetivo de olharmos com amor, ouvirmos com amor. Theos olha com amor e ouve com amor e depois age com amor.
é dessa forma que eu e você deveríamos fazer. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Como se sente ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia? Os ouvidos, ouça agora os ouvidos. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu falo, e bem te irá, e poupar-te-á a vida. A Bíblia diz: eu acredito. Jeremias, capítulo 38, versículo 20. Quando você dá ouvidos à voz do Kyrios, Jesus Cristo Osios Theosote, sempre há benefícios para a sua vida. Tudo aquilo que entra através dessas janelas audiovisual segue direto para a mente e para o coração. Você vai passar por uma estimulação profunda cerebral, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Fique de olho em alguns exemplos do VACOG: visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo em Jesus Christos Ios Theosote. Jesus Christos Ios Theosote padeceu no sentido da audição. Ao ouvir a frase "Eu te saúdo, Rabi", com a qual Judas Iscariotes o traiu e o entregou aos homens que o vieram prender. E logo aproximando-se de Jesus, disse: "Eu te saúdo, Rabi", e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: "Amigo, a que vieste?" Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículos 49 e 50. Jesus Cristo Osios Theosote padeceu no sentido da audição quando ouviu as duas falsas testemunhas deporem contra ele. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas e disseram: "Eu posso derrubar o templo de Teós e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se,
o sumo sacerdote disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Mateus, capítulo 26, versículos 59 a 63. Jesus Christos ios Theosote padeceu no sentido da audição ao ouvir aqueles que pouco antes o aclamavam e agora pediam sua morte. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. João, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Continue ouvindo a voz terapêutica na jornada de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e o VACOG. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Você está ouvindo agora como Jesus padeceu no VACOG. Jesus Christos ios Theosote padeceu no sentido da audição. Ao ouvir Pilatos reconhecer que ele era justo, mas em seguida o entregar aos judeus para ser crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus, capítulo 27, versículos 24 a 26. Jesus Christos ios Theosote padeceu no sentido da audição ao ouvir ser acusado de malfeitor e de pervertedor do povo. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. João, capítulo 18, versículo 29 e 30. Disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa tais que o acusais acho nesse homem. Lucas, capítulo 23, versículo 14. Jesus Christos ios Theosote padeceu no sentido da audição, ouvindo as blasfêmias e os escarnecimentos do povo e dos príncipes, dos sacerdotes contra ele. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és ios Theos, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se,
se és Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou Hiós Theos. Mateus, capítulo 27, versículo 39 a 43. Continue ouvindo a voz terapêutica da jornada de capelania. A Bíblia, o capelão e o VACOG. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo. Os 5 sentidos. Em nenhum momento Jesus Christos Hiós Theosote, que com palavras e obras havia consolado tanta gente, ouviu uma única palavra de consolo e entusiasmo. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido da visão, ao ver todos os seus discípulos fugirem. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido da visão. Ele viu que um o entregou traiçoeiramente, viu que outro o negou 3 vezes vergonhosamente. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido da visão. Viu ser atado e levado preso pelas ruas de Jerusalém. Viu quando vendaram os seus olhos para o insultarem e o espancarem. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido da visão. Viu quando despiram no pretório romano para o açoitarem. Viu quando despiram no Calvário e ele ficou exposto durante várias horas à vista de todos os que estavam ali. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido da visão. Viu a sua desconsolada mãe ao pé da cruz e viu os 2 malfeitores com ele crucificados. Finalmente, Jesus Christos Hiós Theosote viu os meus e os seus pecados, e quanto nós havíamos de ser ingratos diante de todo aquele amor que ele expressou por nós. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido do tato, não ficando parte alguma em todo o seu corpo que não fosse martirizada com terrível tormento. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido do tato com as cordas e correntes com os quais o amarraram. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido do tato. Padeceu no rosto as bofetadas, padeceu na cabeça a coroa de espinhos, padeceu nos ombros o peso e a aspereza da horrível cruz romana. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido do tato. Padeceu nas costas os açoites, padeceu nas mãos e nos pés a aguda e indescritível dor dos cravos com os quais o fixaram no madeiro. Você está ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, os 5 sentidos. Jesus Christos Hiós Theosote padeceu no sentido do tato.
e em todos os seus ossos, em todos os seus nervos, em todas as suas veias, em todas as suas artérias, ele padeceu o estiramento, a agonia, quando foi suspenso, e a violência mais que mortal de estar várias horas pendurados na cruz romana até expirar dela. Jesus Cristo Theosote padeceu no sentido do olfato. Ele morreu entre os terríveis maus cheiros no Monte do Calvário ou Monte da Caveira. Jesus Cristo Theosote padeceu no sentido do olfato, em virtude daquele que nos redimiu dos nossos pecados, ter se submetido ao mais aviltante gênero de morte que existia naquela época. Ele, Jesus Cristo Theosote, para nos redimir, submeteu-se às circunstâncias do lugar onde morreria, respirando com grande dificuldade os terríveis odores da podridão daquele lugar, o Monte da Caveira. Jesus Cristo Theosote padeceu no sentido do paladar, sofrendo aquela ardentíssima sede que sentiu enquanto esteve pendurado em uma cruz romana. A sede revelou-se um tormento incomparavelmente mais terrível que todos os outros tormentos. Só ela, a sede, obrigou o pacientíssimo Redentor, Jesus Cristo Theosote, a pedir alívio. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. João, capítulo 19, versículo 28. Jesus Cristo Theosote padeceu no sentido do paladar. Seu paladar provou o azedo do vinagre e o amargo do fel, como parte do preço que pagou por nós. E se foi dessa maneira que tão amorosamente Jesus Cristo Theosote padeceu por mim e por você, seria muito justo que eu e você, em algum sentido, veja, sinta ou se perceba de fato o que é ser discípulo de Jesus Cristo Theosote. Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania evangélica. A Bíblia, o capelão e o VACOG. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Os 5 sentidos. Fique de olho. Os 5 sentidos espirituais. Visão. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Números 13, 1 e 2. Deviam escolher homens ousados, intrépidos, destros em combate, armados e valentes. Porém, dos 12 escolhidos, 10 tinham a visão distorcida e apenas 2, Josué e Caleb, focaram na voz da palavra de Deus, a Bíblia. Os 10
enxergaram gigantes, fortalezas, armamentos, a estatura dos moradores locais e começaram a se enxergar incapazes de conquistar aquele lugar. Também vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Calebe, porém, fez calar o povo e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E eu me pergunto, de que forma você se vê diante dos desafios e diante dos gigantes, com a visão de Josué e Calebe ou os demais enviados? Ouça agora o fato. Continue ouvindo a voz da palavra de Deus, a Bíblia. Esse é um momento muito agradável. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, fala que somos o bom perfume de Cristo por onde passamos. Exalamos em todo lugar o cheiro do seu pleno conhecimento. Mateus 26, versículos 7 a 13, fala sobre a mulher que derrama um vaso de alabastro com perfume precioso sobre Jesus Christos Ios Theos Soter. E eu me pergunto, você está sendo o bom perfume de Cristo? Ouça a audição. Você se sente feliz ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Segundo o livro das Crônicas 7:14, fala da reação de Deus depois que seu povo se arrepende e ora, buscando sua presença. Teós ouve do céu, perdoa e sara. Salmos capítulo 40, versículo 1, diz que Deus inclina seus ouvidos para ouvir nossos gritos de socorro. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? A voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, ou a voz da murmuração, calúnia, iras, a voz do homem? Foque no paladar. Você vai sentir o sabor delicioso ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus na jornada a Bíblia, o capelão do VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Foque no tato. Você, cheio de entusiasmo, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, vai consagrar seu tato. Tiago e Jacobos, irmão de Jesus, diz em Tiago 5, 14 e 15, que se estiver alguém enfermo ou doente, chamem os presbíteros da igreja e oração com óleo em posição de mãos, em nome de Jesus, salvará o enfermo e Deus o levantará. E se houver cometido pecados, Deus o perdoará.
Como está o seu tato? Está consagrado a Deus? Quero saber a sua resposta nesse sentido, aqui e agora. Gostou de ouvir a Bíblia, o capelão e o VACOG visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo? Se sente preparado a consagrar os seus 5 sentidos para Deus? Se sente preparado a padecer os 5 sentidos para a glória de Deus? Se sente preparado aqui agora a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha para Cristo Jesus, enquanto você ainda está respirando o ar da graça de Deus, enquanto ainda você vive no tempo da oportunidade. A solução é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Cristo Jesus abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Até o próximo significado e conteúdo da jornada terapêutica de capelania evangélica.